Bom dia! Está começando o programa da Fundação ProRim. Edema, uma palavra muito utilizada no nosso vocabulário, no cotidiano. Mas, de fato, você sabe o que é? Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, Vitor. Doutor, o que vem de fato a ser o edema? Edema é popularmente conhecido como inchaço, Vitor. É quando nós vemos que existe um pouco de excesso de líquido. Na verdade, o edema, cientificamente, ele é conhecido como um excesso de líquido no espaço extracelular, fora da célula. Então, ele está no meio dos tecidos, nos vasos, ele está em excesso neste meio. O que é importante saber sobre isso? Importante saber que o edema é secundário à retenção de sódio, de sal, popularmente conhecido, mas é sódio mesmo, é um íon. Essa retenção de sódio, ela pode ser algo patológico ou não, né? Causado por uma doença. A grande maioria das vezes, a retenção de sódio, ela é causada por problemas como a insuficiência cardíaca congestiva, que é conhecida como coração fraco, por uma insuficiência renal, os rins não estão filtrando adequadamente e acabam retendo líquidos, ou até mesmo por problemas de tireoide ou de fígado. Mas muitas mulheres, por exemplo, têm uma retenção própria de sal e de líquidos e têm uma pequena sensação de que estão inchadas ou estão edemaciadas. E na verdade isso não é daí um problema patológico em muitas vezes. O consumo em excesso de sal, se nós temos as funções dos nossos órgãos normais, o rim vai trabalhar com isso e vai eliminar o excesso de líquido. Bom, doutor, te interrompendo, como que nós conseguimos identificar o edema? Vitor, clinicamente é até fácil você identificar o edema, o inchaço. Você pressionando na região pré-tibial, então na face anterior da perna, naquele osso maior que nós temos na perna, você pode pressionar a pele e você vai ter um cacifo, que na verdade, quando você aperta, forma uma depressão ali na região da pele, da perna. E isso é um sinal de excesso de líquido. Quando o edema é um edema subclínico, um pouco mais difícil de ser identificado, aí sim existem métodos mais precisos de identificar o excesso de líquido através de exames complementares. Mas é muito difícil que isso aconteça quando clinicamente você conversa com o médico, tem uma anamnese que nós chamamos, que é uma história clínica, uma boa conversa clínica, o médico vai conseguir identificar se existe insuficiência cardíaca, insuficiência renal, um problema hepático ou até mesmo um problema de tireoide que esteja ocasionando esse edema. Certo. Muitas mulheres procuram os consultórios médicos com a queixa de inchaço. Doutor, estou retendo líquido, estou muito inchada e na maioria das vezes não existe um problema patológico envolvido. E aí é que vem a preocupação, porque daí existe o consumo indiscriminado de diuréticos. As pessoas usam os comprimidos para diminuir o inchaço, porque o diurético acaba fazendo você perder água. E isso pode ocasionar um desequilíbrio na fisiologia do corpo humano. E no caso, doutor, qual a providência que a pessoa tem a partir do momento que ela suspeita que está com edema? O que ela deve fazer? Conversar com o médico, fazer um exame físico, ver se realmente aquilo é um edema ou não é. Constatar primeiro? Constatar primeiro isso. Depois de constatado o edema, aí existem alguns exames específicos que nós podemos fazer. São exames simples de sangue e de urina. Um exame para avaliação da tireoide, que é o TSH, o T4 livre, né? Um exame no sangue, né? Um exame da creatinina e um exame comum de urina, isso para avaliar a função renal e se existe uma eliminação de proteínas pela urina. São exames mais básicos. Às vezes nós pedimos também um exame chamado proteinúria de 24 horas, que a pessoa guarda a urina durante um dia inteiro para ver se elimina o excesso de proteína pela urina. A curiosidade, até vou aproveitar esse gancho, porque nós temos falado muito no programa sobre o exame da creatinina. No caso do exame da creatinina, especificamente para o edema, é porque ali na creatinina vai mostrar o funcionamento renal, não é isso? Agora, para o exame específico para o edema, qual seria a importância do exame da creatinina? Porque se você tem uma perda de função renal considerável, uma perda importante de função renal, você também faz edema e retenção hídrica. E aí você tem que avaliar se o seu rim está filtrando adequadamente. Aí entra a questão do sódio e do sal, no caso. Isso, a mesma coisa também. Além disso, nós temos que avaliar o fígado, então exames de função hepática
e o exame da função cardíaca. O que acontece? Quando a gente tem também um aumento da pressão venosa nas veias pulmonares, lá acima de 18 milímetros de mercúrio, existe um extravasamento de líquido desses vasos para os tecidos em volta dos vasos. E você acaba ocasionando o edema pulmonar, conhecido edema de pulmão. Certo. Né? Então, na insuficiência cardíaca e também nas alterações da função renal, mas principalmente é muito comum isso ser visto na insuficiência cardíaca, você pode ter o edema de pulmão. Ou um edema que já existe um acúmulo de líquido crônico nas bases pulmonares, que a gente chama, ocasionando uma alteração clínica discreta, ou um edema agudo de pulmão, que é aquela falta de ar importante quando a função cardíaca está descompensada de uma forma importante. Então, uma insuficiência cardíaca congestiva aguda. Nesses casos, o atendimento tem que ser de emergência. A pessoa deve ir para um pronto atendimento e ser tratada para melhorar a função cardíaca e para o uso de diuréticos para perder o excesso de líquido que está no pulmão. Isso é uma questão de risco de vida. No caso, doutor, como que é o tratamento? Pois é, o tratamento então, Vitor, é o tratamento da doença de base. Eu tenho um problema de tireoide, eu trato a tireoide. Eu tenho um problema no coração, o coração está com insuficiência cardíaca, eu trato a insuficiência cardíaca, eu melhoro a função desse coração. E aí eu vou diminuir a retenção de sódio. Por que a gente retém sódio? Porque o coração bate fraco, manda pouco fluxo sanguíneo lá para o rim entende que existe uma falta de água, de líquido, e retém sódio, o sal, e acaba retendo água junto e acaba causando edema. Então, se eu melhorar a função do coração, o rim não passa mais a entender que existe falta de fluxo no sangue lá, de água, e não retém mais sódio. Melhora o coração, melhora o rim. O rim é um caso específico. Se você tem menos de 10% da função do rim preservada, então tem uma insuficiência renal crônica, para diminuir o edema, você acaba ocasionando, necessitando de um tratamento de diálise, ou a hemodiálise ou a diálise peritoneal, e posteriormente até mesmo de um transplante. Mas nos edemas clássicos, esses que nós podemos ver frequentemente, com um excesso de líquido na região da perna, o uso de diuréticos é bem recomendado, mas com uma orientação médica, porque o uso de diuréticos pode causar alterações, por exemplo, do próprio sódio, do potássio, do magnésio, que são eletrólitos, íons, que são fundamentais para a função das nossas células, para a função dos nossos músculos e até mesmo para a preservação dos ossos e assim por diante. Então, nós precisamos com que o tratamento do edema ele deve ser sob orientação médica, para que não ocorram os efeitos adversos, os efeitos colaterais, por exemplo, do uso de diuréticos, como problemas com o potássio, com o magnésio ou o cálcio. Portanto, faça o tratamento sob orientação de um médico especialista.